Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diogo Borrum e estamos começando mais um vídeo aqui no canal Tela Sem Propriedade. Antes de começar o assunto do vídeo, eu vou pedir por gentileza a ajuda de vocês para vocês assistirem esse vídeo até o final, sem pular nenhuma parte, que isso é muito importante. Deixe seu like, deixe seu gostei se você gostar desse vídeo, mas não esquece de deixar o seu like ou até mesmo o dislike se você não gostar, porque faz parte. Também comente aqui embaixo alguma opinião sobre o filme que eu vou citar aqui dentro desse vídeo e também uma outra sugestão sobre algum assunto, sobre filmes, séries, atores, atrizes, enfim. Deixa aqui nos comentários que isso é muito importante para o YouTube entender que esse canal está engajado, tá? Então assim, a gente está começando, a estrutura ainda não é das melhores, as pautas não são as melhores ainda, mas a gente precisa começar de alguma maneira. Então eu conto com a sua colaboração, porque se eu não tiver vocês aqui, não tem por que eu estar fazendo o que eu estou fazendo aqui, tá? Por mais que eu goste de falar com a câmera, é muito mais legal quando eu consigo compartilhar minhas ideias com outras pessoas. Então, por favor, eu conto com a sua ajuda, tá? Não gosto de ficar aqui pedindo like, pedindo inscrição, só que a gente precisa desse 1 minutinho da atenção de vocês para a gente conseguir sustentar o canal, tá bom? E outra coisa, na descrição e no comentário fixado no topo dos comentários tem mais alguns avisos que eu coloco na descrição e nos comentários para não deixar esse vídeo tão longo e também para não ficar enrolando aqui e tudo mais, tá bom? Posso contar com você? Eu preciso de mais. Posso contar com você? Não. Eu demorei muito para fazer vídeos falando sobre filmes da Marvel. Por quê? Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Eu faço algumas artes pelo ChatGPT. E tá tudo certo. Hoje em dia, o ChatGPT ele é um braço direito, um braço forte para a gente conseguir deixar as coisas mais dinâmicas nas tarefas do dia a dia. E as artes em si, com o ChatGPT, elas chegavam próximo a que eu esperava de design gráfico aqui pro canal, tá? Só que o ChatGPT ele tem um probleminha que ele não cria artes de alguns filmes específicos por conta de direitos autorais. E tá tudo bem, é diretriz da plataforma e tá tudo certo. Só que aí eu preferi então começar, eu tava perdendo muito conteúdo e eu tava ficando sem ideias para gravar vídeo aqui para vocês. E aí no final eu acabava gravando vídeos de coisas que eu não queria tanto trazer aqui no canal, tá? Então eu falei, mano, eu vou fazer uma arte do meu jeito, né? Do meu jeito, e vou começar a falar sobre os filmes da Marvel. Então daqui em diante, eu pretendo falar muito sobre os filmes da Marvel. Depois que eu acabar os filmes da Marvel, eu vou para os filmes da DC, e depois a gente vai flutuando aí pro mundo do cinema afora, tá bom? E hoje, na ordem cronológica, o primeiro filme que a gente vai falar aqui é sobre o Capitão América. Capitão América, o Primeiro Vingador, tá bom? Um filme que é protagonizado pelo Chris Evans. Então, assim, é um baita de um ator. Muita gente já conhece esse ator e que dispensa todos os comentários, tá? Ele é o ator ideal para esse personagem que é o Capitão América. Um personagem patriota, um personagem honesto, um personagem íntegro e por aí vai. Então o Chris Evans entregou tudo fazendo a atuação pelo Capitão América. Tanto é que comparando com outro super-herói que foi o Chamas do Quarteto Fantástico, eu já acho que no Chamas ele não foi bem. Não acho que ele foi bem fazendo Chamas no Quarteto Fantástico. Já no Capitão América, eu acho que encaixou perfeitamente com o estilo desse ator. Desculpa. E dando uma resumida rápida sobre o Capitão América, é o seguinte, conta a história de um menino franzino que sempre teve o sonho de servir ao exército, mas por ele ser extremamente magro e pequeno, ele sempre era reprovado para entrar no próprio exército. Ele queria batalhar contra os nazistas e tudo mais. E até peço desculpas ao YouTube, mas eu não estou fazendo nenhuma apologia aqui, eu só estou contando a história de um filme, tá? Pelo amor de Deus. Ai, tomara que esse vídeo não caia. Mas enfim, era esse o sonho dele. Era o sonho dele salvar a sua pátria. Salvar a sua pátria.
Só que ele era muito franzino e diversas vezes ele foi reprovado. Nisso, depois de muita insistência, deram uma oportunidade para ele no exército, onde ele teve a oportunidade de demonstrar, né, a sua humildade, a sua raça e por aí vai. E ele foi escolhido para uma mutação genética, podemos dizer assim, para um experimento para ele ficar forte, para ele virar um super soldado, super dotado e tudo mais. E a intenção de fazer isso com ele era justamente essa. O exército ele sempre ficou muito tempo relutando, buscando uma pessoa ideal, tanto é que o coronel, se eu não me engano, tenta trazer um menino que já era forte e tudo mais, já tinha aquele status de valentão. Ele queria esse cara, só que aí o outro diretor falou, não, esse cara não tem o que é necessário para ser superdotado. Para a gente fazer esse super experimento nele e ele ser superdotado. E com o Steven Rogers, encontraram nele tudo que era necessário. Encontraram a humildade, a honestidade, a integridade, o coração bom, né? Porque várias vezes fala no filme que independente do que aconteça, se esse experimento der certo ou não, se você ficar forte ou fraco, sempre continue sendo esse homem bom que você é. Isso o diretor mesmo falou várias vezes pro Steven Rogers. E foi assim que ele permaneceu até o final do papel com o Capitão América. E esse filme é excelente, por causa que aí conta. Depois dele ser superdotado, conta como que foi a batalha contra os nazistas, contra a Hydra e tudo mais. Esse é o meu resumo básico. Deu pra entender? Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. E eu tô perguntando isso, né, se deu pra entender, porque se vocês não conseguiram entender com essa minha explicação, eu deixo sempre um resuminho na descrição do vídeo, tá? Então dá uma olhada na descrição do vídeo pra você ter mais informações e por aí vai. A minha opinião sobre o filme é muito bom, não é o melhor dos melhores, mas pra mim é muito bom pro contexto da história da Marvel e dos super-heróis. E ele é assim, ele é um filme clichê e que funcionou muito bem para aquela época. Funcionou muito bem para aquela época, pro que precisava. Sabe? O que se pedia pro primeiro filme, o primeiro Vingador da Marvel, era aquilo. Era aquilo. E eu acho que eles entregaram perfeitamente. As cenas de ação são muito boas, né? As cenas de romance são muito boas. A história de vida, de superação do soldado, que era um soldado franzino e que virou o Capitão América, é muito bem contada. Isso é a minha opinião, tá? Só que eu entrei no site mais conhecido assim por críticas, na minha opinião, que é o Adoro Cinema, e eu queria trazer para vocês aqui um exercício diferente do que normalmente eu venho trazendo aqui no canal, que é trazer a crítica geral já resumida. Eu quero ler algumas críticas escritas por telespectadores aí no mundo afora, tá? A nota média aqui, ó, é 4,3 do Adoro Cinema. Esse vídeo não é patrocinado, esse vídeo não é em parceria com o Adoro Cinema, mas é, assim, o site mais recomendado se você quer ter uma opinião um pouco mais neutra sobre filmes e séries, tá? 4,3 de nota média, isso é muito bom, né? De 5 estrelas, 4,3 tá muito acima da média. 136 críticas do usuário, sendo 28 críticas, né, 28 notas 5, 52 nota 4, 41 críticas, né, nota 3, 6 críticas nota 2, 2 críticas nota 1 e 7 críticas nota 0. Assim, é um número bem variado, ó. Se vocês puderem olhar aqui, ó, varia bastante. Mas assim, nota 4 é a nota maior. Nota maior. Ó, a telespectadora Rafaela deu 0,5 para nota e colocou: nunca na vida tive a infelicidade de querer sair do cinema no meio do filme. Tive essa experiência com Capitão América. Tratando-se de um filme de quadrinhos, ele é coeso sim, mas o roteiro em si foi extremamente fraco. Nem os bons atores, Tucci, Tommy Lee, Hugo Weaving salvaram esse. Discordo, tá? Discordo. É que assim,
quando você tem esse fato, né? Quando tem atores muito bons, você espera um excelente filme e tá tudo certo. A sua expectativa tem que ser alta mesmo. Só que você tem que apreciar o que é bom e o que você gostou, tá? Você pode não ter gostado, mas dizer que o filme é ruim, eu discordo, tá? Eu discordo. Eu tenho inúmeros filmes que eu não gosto, mas nem por isso, nem por eu não gostar, significa que o filme é ruim. A gente tem que ter esse entendimento, tá? Acho um pecado você comentar isso sobre esse filme. O Ravi comentou assim, 4,0 foi a nota dele. Capitão América, o primeiro Vingador de Johnston, é um filme muito bom. O primeiro filme em ordem cronológica da Marvel nos faz viajar no tempo e com referências na primeira HQ do Capitão América enfrentando o Hitler. Os efeitos visuais são ótimos. Chris Evans fez um filme espetacular com cenas de ação que a Marvel sempre nos surpreende. Hayley Atwell e Sebastian Stan ainda mais. Steven Rogers é um jovem que participa das experiências visando a criação do super soldado americano. Quando os oficiais militares conseguem transformá-lo em uma arma humana, eles percebem que não podem arriscar a vida do jovem nas batalhas. Isso aqui foi uma boa crítica, foi mais uma sinopse do que uma crítica, né? Peço perdão, eu vou tentar achar outra aqui. 3,5 da Lara. Incrível como esse filme realmente ficou interessante, filmado em uma época diferente. Filmes de época geralmente não atraem a atenção da maioria das pessoas, mas esse eu creio que agradou muita gente. Muito bem feito, recomendo. É isso, tá? Filmes de época, normalmente, tem muita gente que não gosta. Eu, particularmente, não sou muito fã. Mas nem por isso eu tô aqui pra criticar o filme falando que o filme é ruim. Porque o filme não é ruim, o filme é bom. O Steven Magno. Novamente, um filme fraco. Se tratando de filme, mas como quadrinho, bom. Um filme sem nada de diferente. Um filme de super-herói igual aos outros. Steven Magno. Eu acho que o Steven Magno, ele foi incoerente com a sua opinião aqui na crítica no Adoro Cinema. Porque se ele achou um filme fraco e um filme de super-herói igual aos outros, ele não poderia ter dado uma nota 3, que é dentro da média. Ele teria que ter dado uma nota abaixo de 3. Essa é a minha opinião. Steven, se você estiver assistindo esse vídeo, você foi incoerente. Mas, contradizendo aqui o que você falou, eu vou bater nessa tecla de novo, que eu acho isso muito importante. O filme de super-herói, igual aos outros, é realmente um ponto negativo? Eu não acho. Eu acho isso um ponto ok. Um ponto relevante. Até porque filmes de super-heróis sempre vai nessa linha mesmo, tá? Então, não tem muito o que você ir de diferente nisso, tá? Mas na época, se fosse pra reinventar alguma coisa, teria sido no filme do Capitão América, tá? Mas não acho que isso seja um ponto negativo. Me desculpe, eu discordo da sua opinião. O Altonicar, ele deu uma nota 0,5. Nunca me decepcionei tanto com um filme como este aí. Até agora foi a maior decepção. Ele escreveu decepção. Se vocês verem aqui, ó, com todo respeito, não dá pra ver. Mas ele escreveu decepção com PI. Me desculpa, não tem condição, né? Você perdeu o ponto aí na sua crítica. Até agora foi a maior decepção do cinema esse ano. Os atores são bons. Ele escreveu bons com M. M de Maria. Não dá, né? Não dá. Esse daqui dá vontade até de pular pela escrita. Os atores são bons como Tommy Lee Jones. Sei lá. Mas faltou um pouco de sal nesse filme. Não gostei. É aí que tá, gente. É aí que tá. A crítica, ela tem que ser muito equilibrada. Você tem que separar um pouco o que você não gostou pro que você achou ruim. Eu acho que o roteiro poderia ser melhor. E eu gostei desse filme. Nem por isso eu acho que o filme é perfeito. Entendeu? Se você agora não gostou, não achou bom o roteiro, achou que o filme é horrível,
Você não pode falar que o filme é mal feito. Tem que ter essa separação. E é muito difícil. É uma linha muito tênue. Muito tênue. Mas no geral, eu discordo de algumas críticas aqui, concordo com algumas, mas eu acho que esse filme, para tudo que se esperava, para o que se precisava desse filme, eu acho que foi excelente. Eu acho que foi excelente. Tá bom? Essa é a minha opinião. E você? O que você achou desse filme? Deixa aqui nos comentários, que isso é muito importante. Se você não assistiu esse filme, assiste, que está disponível nas plataformas de streaming. E eu vou falar aqui, está disponível no Disney. E lá você vai pesquisar, vai encontrar. Assiste, são 2 horinhas de filme. Assiste e depois volta nesse vídeo aqui pra gente, né, ter essa conversa aqui nos comentários, porque eu sempre estou respondendo todo mundo nos comentários. Se eu não responder nos comentários no YouTube, me cobra lá no Instagram, no Twitter, dá um jeito de comentar nas minhas coisas que eu vou dar atenção, tá? Às vezes eu só não respondo por conta da correria do dia a dia, tá? Porque eu ainda sou um CLT Premium, tá? Beleza? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. Conto com vocês aqui na semana que vem, porque sem vocês esse canal não vai pra frente. Então, muito obrigado. Se você assistiu até aqui, um beijo, um abraço e que Deus abençoe, tá bom? Tchau!